Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins. E sem mais delongas, hoje vamos falar sobre como você pode criar e manter o hábito de leitura. Porém, este não vai ser um vídeo sacana, mentiroso, cheio de promessas falsas. Eu não vou prometer 2 ou 3 técnicas milagrosas que vão fazer com que você passe de um leitor iniciante que nunca leu porcaria nenhuma na sua vida e está abaixo, inclusive, da média nacional de 2,5 livros por ano, para um leitor que, depois de 2 ou 3 técnicas aprendidas, pode ler os livros mais complicados da face da Terra com o triplo de velocidade de uma pessoa normal e 90% de retenção. Eu não vou fazer essas promessas porque elas são falsas, ok? Elas são falsas. Não existe um milagre e uma técnica aprovada pela neurociência que substitua anos de educação que nós não tivemos, anos de prática de leitura que você não teve, pais provavelmente que não eram leitores, uma casa sem livros, milhares de palavras que você não aprendeu por falta de educação e prática. Não existe milagre, ok? Então este vídeo vai ser muito honesto. Muito honesto, eu acho que isso falta no YouTube. Falta honestidade. Falta, cara, pé no chão, beleza? Então, antes de eu lhe passar, sim, alguns conselhos práticos para que você consiga criar e, acima de tudo, manter o hábito de leitura, eu vou apresentar os problemas. Ou seja, por que é tão difícil para um brasileiro no século XXI começar a ler e depois manter o hábito de leitura, ok? Eu também não vou falar para uma pessoa abstrata, né? Eu não vou falar para um indivíduo que, sei lá, poderia ser um americano nos anos 50. Eu vou falar para um brasileiro no século 21. Aliás, vou falar para um brasileiro no século 21 como um brasileiro que ele próprio só começou a ler com 20 anos de idade. Eu tive alguns privilégios, sim. Eu tinha livros em casa, por exemplo. Eu tive pais que eu vi lendo. Eu tinha muitas revistas. Reader's Digest, para os mais velhos, né? Mesmo assim, eu não cresci em um ambiente em que meus tios ou meus primos lessem. Eu não cresci em um ambiente rico intelectualmente. Eu estudei em escola pública minha vida inteira, tá? Então, o meu círculo social não era um círculo social de leitores. Então, eu também não estou falando aqui para você como um sujeito que nasceu, né, em um ambiente em cuja toda a família lia, que estudou em escola particular, com alunos, com amigos na escola que todos eles liam, que tinham pais leitores, que eram professores universitários, nada disso, tá? Eu estudei em escola pública a vida inteira. Quando eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, eu não fui trabalhar em um jornal, eu não fui trabalhar como social media, eu fui trabalhar como empacotador de mercadinho de esquina. Depois eu fui trabalhar como peão de fábrica na Avon. Depois eu fui trabalhar como office boy em um escritório de fundo de quintal. Então, assim, por favor, este vídeo é honesto em relação a você, mas também é honesto em relação a mim, porque eu sei como é difícil criar esse tipo de hábito. Eu sei a mudança que isso fez na minha vida. Se eu estou aqui hoje trabalhando de casa, gravando um vídeo para vocês às 8h40 da manhã, enquanto milhões de pessoas estão no ônibus lotado para ir trabalhar, ganhar muito menos do que eu ganho. Se eu estou nesta posição de agora, eu devo isso à leitura. Eu não sou formado. Eu não tenho nem formação superior, porque eu larguei a faculdade. Por quê? Porque eu queria estudar por fora. Tudo que eu consegui com a leitura. Eu consegui sendo um autodidata que começou com 20 anos de idade, ok? Então eu sou a prova viva de que é difícil começar, mas que é possível fazer isso.
E sendo possível fazer isso, as possibilidades que a leitura abrem, e assim, eu juro para você, são infinitas. Se você sabe ler bem, no Brasil especialmente, as suas possibilidades são quase infinitas. Você pode fazer qualquer coisa quase, ok? Você pode ficar milionário. Você pode se tornar um grande escritor. Você pode se tornar alguém que trabalhe de casa. Caso você não queira ser um milionário, você pode ser alguém que trabalhe de casa, né? Você pode conseguir uma senhora bolsa na faculdade que você sonha. Você pode passar em um concurso público e ganhar essa habilidade financeira. Enfim, você pode fazer quase tudo, desde que você domine a arte de ler. E assim, é muito complicado, é muito triste, às vezes. Muito porque poucas pessoas entendem esse negócio. Uma galera corre atrás de tantas outras coisas, gastando tanto dinheiro, sabe? Sendo que seria muito mais útil a médio prazo se desde já você aprendesse a ler. Você começasse a ler bons livros, você descobrisse quais são os problemas que você tem com a leitura, você vencesse esses problemas e com isso ficasse mais inteligente. Ficando mais inteligente, você, de novo, aumenta o seu poder de ação sobre o mundo. Beleza? Então grave isso na sua cabeça. Uma das técnicas, uma das habilidades mais valiosas que você pode ter, talvez a habilidade mais valiosa que você pode ter, é saber ler bem. É a rápida e eficiente absorção de novos conhecimentos por meio da leitura. Não existe, eu acho, habilidade mais valiosa do que essa. Valiosa para o empresário, valiosa para o intelectual, valiosa para a pessoa comum. Beleza? Ok, então, sem mais delongas. Eu passei a camisa? Não passei a camisa, tá bom? Mas eu tenho esposa, essa minha esposa é maravilhosa, e ela ficaria muito nervosa se ela soubesse que eu peguei a camisa diretamente da pilha de roupas recém-lavadas e a coloquei sem passá-la. Mas eu tava com preguiça de passar roupa, né? E eu achei mais importante revisar as notas para este vídeo. Então, me perdoe a camisa mal passada e eu vou compensá-la com o conteúdo. Então, primeira coisa que você precisa entender, qual é o primeiro problema que surge diante do brasileiro que quer ler mais e começar o hábito de leitura? Você precisa entender que nós estamos viciados, né? Isso aqui não é um clickbait, isso aqui não é um exagero retórico, é literal. Existe um vício que foi recentemente adicionado à lista de adições graves, entre as quais estão adição ao álcool, adição à pornografia, adição a drogas pesadas. Esse vício, essa adição, é o vício em telas, ok? Não, Raul, eu não sou viciado em telas, eu passo pouco tempo em telas, tá bom. Eu vou lhe dar aqui duas estatísticas, tá? Primeira estatística, o brasileiro é vice-campeão mundial no uso de telas. Em média, escuta isso aqui, ficamos 9 horas e meia ligados a celulares ou outros aparelhos eletrônicos. O brasileiro é igualmente o vice-campeão mundial, de novo, em uso de redes sociais. Só perdemos para os quenianos. Em média, ficamos 3 horas e 37 minutos por dia. Então, o brasileiro é o segundo povo que mais fica em telas no mundo inteiro. Ok? Preciso que você entenda isso. Não é que estamos apenas atrás de países de primeiro mundo, né? Ou à frente deles, em relação ao horário, em relação ao tempo de telas. Nós somos o país quase que leva a medalha de ouro. Nós ficamos, em média, quase 10 horas por dia ligados a telas. Quaisquer telas, tá? Tablets, iPads, podcasts no YouTube, séries na Netflix, redes sociais, videogame, não importa, tá? E depois vem as redes sociais, nas quais ficamos em média 3 horas e meia por dia, tá bom? Além disso, Não, peraí, deixa eu voltar aqui, senão eu vou misturar assuntos. Curiosamente, inclusive,
O brasileiro até que não lê pouco, porque nós lemos muita coisa na internet. O problema é que a qualidade do que lemos é muito baixa. Ou melhor dizendo, o modelo, o formato, melhor dizendo, das coisas que nós lemos na internet não favorece o tipo de leitura profunda que um livro exige. Então você pode até ler 75 mil stories em 2 semanas. Mas a natureza da leitura de um story é muito diferente da natureza da leitura profunda de um livro. Stories são curtos, você pode passá-los. Stories têm 1 milhão de recursos visuais e estímulos sonoros que você não encontra num livro. A linguagem nos stories é muito menos rica, o vocabulário é mais limitado. Tudo ali é diferente da leitura de um livro como este aqui, por exemplo, né? Certo? Que não tem estímulo, cujo vocabulário é muito mais rico, cujos temas são mais profundos e que não tem todo esse barulho em torno, tá? Mas o ponto é o seguinte, as telas são um problema e as redes sociais são um problema adicional, né? Mas em relação apenas às telas, qual é o problema das telas? E por que nós podemos ficar viciados em telas e ninguém fala em vício em livros, por exemplo? Por que ninguém fala que um sujeito que lê 4 horas por dia, 5 horas por dia, que é o meu caso, por exemplo, às vezes, né? Às vezes é mais. Por que ninguém diz que eu sou viciado nisso? Porque a televisão tem uma série de estímulos e de recompensas que podem causar, digamos, um curto-circuito no seu sistema nervoso. Como é que funciona isso, tá? Eu vou resumir o negócio aqui para que eu não fale besteira, ok? Afinal de contas, eu não sou um neurocientista. Porém, a ideia básica é a seguinte. Nosso cérebro, nosso corpo, tem um sistema de recompensas, por assim dizer, tá? Depois de você fazer 1 hora de cardio, por exemplo, que lhe custa muito, né? É horrível. Você fica cansado, dá vontade de morrer. Você fica suado, né? As pernas começam a queimar, as coxas parece que tem alguém enfiando 75 facas na sua coxa. Aí você corre. Depois de 1 hora você para. Você senta no chão, suado. Mas aí vem uma coisa. Além do cansaço, vem um prazer intenso. Você se sente muito bem. Dá uma alegria profunda. Você se sente realizado. A vida faz sentido. Meu Deus, coisa gostosa. Cara, eu queria viver nisso aqui. Eu queria viver nessa sensação pós-cardio. Não a sensação durante o cardio. A sensação do pós-cardio. Por quê? Porque o seu corpo lhe entregou uma série de recompensas hormonais. Depois que você fez algo que era custoso. Ok? Algo parecido acontece quando você pega um livro difícil, um livro que lhe exige algum esforço intelectual, tende aquela desgraça. Fala, cacete, eu entendi esse negócio aqui. Eu entendi o que o autor queria dizer. Eu me elevei ao nível do autor. Porra, isso aqui foi gostoso. Você sente um prazer intelectual. Este prazer intelectual também é acompanhado de algumas recompensas hormonais, ok? Qual é o problema com as telas? Especialmente com redes sociais. Tá? Mas vamos começar pelo básico. As telas têm muitos estímulos visuais e sonoros, certo? Tanto é assim que crianças que são expostas demais às telas, mesmo que o conteúdo não seja nocivo, ou seja, mesmo que você não mostre ao seu filho um desenho que vai lhe ensinar coisas com as quais você, pai, não concorda, mesmo que seja um desenho educativo, interativo e tudo mais, o simples fato de ele ter estímulos de cor e de som que você não encontra no mundo real já é um problema, caso a sua criança seja hiperexposta a isso. Por que, Raul? Porque as cores que você encontra em uma televisão são mais vivas do que as cores que você encontra no mundo real. Quer saber por que é tão difícil nós modernos, apreciarmos pinturas, por exemplo? É porque, por mais que o pintor seja habilidoso, o estímulo visual de uma pintura, a não ser que você esteja diante da pintura ao vivo, e a não ser que você tenha já algum domínio da linguagem da pintura, ou seja, alguma cultura, o estímulo visual não tem como competir com o estímulo visual de um filme.
de uma série, de um desenho. A mesma coisa com estímulos sonoros, sons, gritaria, barulho, músicas, tudo mais, tá? Você não encontra esse tipo de estímulos, no geral, na vida real. Então, se você hiperestimula a criança, ela vai começar a ter dificuldade de aprendizagem, porque ela não vai conseguir prestar atenção aos estímulos do mundo real, que são menos estimulosos do que os estímulos de uma tela. O mesmo problema, de forma um pouquinho diferente, se aplica aos adultos, tá? É o problema, por exemplo, de quem só consegue ver filmes da Marvel. Porque lá você vai encontrar muitos estímulos, muita pancadaria, né? Muita gente bonita, muitos cortes, muita musiquinha. Você pega essa pessoa e você pega essa pessoa que só vê filme da Marvel, por exemplo, né? E você a põe para assistir um filme mais antigo, um western, um filme de cowboys antigos, nos quais às vezes você ficava 3, 4, 5 minutos em silêncio quase absoluto, sem música de fundo, a pessoa já fica ansiosa. Por quê? Porque ela está hiperestimulada. Agora você imagina você pegar uma pessoa que fica, às vezes, 8, 7 horas por dia nas telas, que tem estímulos não só visuais e sonoros. No caso de redes sociais, também tem estímulos de notificação, tem estímulos de novos vídeos a cada swipe, né? A cada arrasta do seu dedo. Tem estímulos de novos conteúdos, de novos stories, de novas mensagens. A cada segundo, se a pessoa quiser. Pega essa pessoa e a põe para ler um livro. Que não tem nenhum estímulo visual, a não ser palavras. E palavras são simbólicas, ou seja, é diferente você mostrar um gato pulando do telhado em uma tela e você ler sobre um gato pulando de um telhado. Porque quando você vai ler, você precisa decodificar. Você não tem a imagem de um gato pulando de um telhado, se movimentando com cores vibrantes e sons maravilhosos e uma trilha sonora. Você tem uma série de símbolos ali. G-A-T-O-T-E-L-A. Então, por mais que você seja um leitor experiente, ainda é preciso um tipo de esforço intelectual para que você consiga pegar essa série de garranchos e transformá-los em uma série de palavras, ligar essas palavras umas às outras e aí sim entender a frase. O livro não só não tem estímulos visuais e sonoros, no geral, como ele é inescapavelmente simbólico. Como assim simbólico? Você não está vendo a coisa. Você precisa do intermédio das palavras para que você atinja uma imagem mental da coisa. Certo? É por isso que a leitura, no geral, é superior para a sua inteligência às telas. Pelo simples fato de você ser obrigado a decodificar palavras. Mas vamos chegar lá já. Vamos voltar aqui. A rede social, então, as telas e as redes sociais estão ligadas, inclusive, se houver um abuso delas, o que é o caso quase universal no Brasil, a obesidade, porque você se isola socialmente, você não pratica esportes, não sai de casa, tá? Problemas de atenção, adultos também. Desenvolvimento de leitura tardio, aqui para crianças, mas para adultos também tem a ver. Depressão, baixa criatividade, irritabilidade, vista cansada, cansaço físico, ansiedade e uma série de outros problemas, tá? Então, Raul, não é para eu ver nada mais? Não é para eu ficar nas telas? Não, de acho. É para você saber que ficar 9 horas diante de telas não é saudável. É para você saber que as telas hiperestimulam você. É para você saber que o livro, ao contrário, ele subestimula você. E essa é a ideia. A ideia é que você não tenha muitos estímulos mesmo, porque estímulos demais deixam a sua inteligência preguiçosa, flácida. Você não melhora a sua inteligência se você está toda hora estimulando-a, especialmente com recompensas fáceis. Essa, portanto, é a diferença entre você ficar meia hora scrollando no Instagram, coisa que eu faço de vez em quando, tá? Vendo Reels lá, imbecis,
de 20 segundos, de 5 segundos, de 10 segundos, e você ficar meia hora lendo. Você está meia hora lendo, você está concentrado. O seu corpo não está sendo estimulado fisicamente, sensorialmente. A sua atenção não está pulando de galho em galho, você está concentrado em uma coisa. Tudo isso é mais difícil mesmo. E se você está viciado em estímulos que são antinaturais, no sentido de você não encontrá-los no mundo real, e estímulos muito rápidos, ou seja, eles mudam muito rapidamente, as cenas mudam muito rapidamente, as músicas mudam muito rapidamente, as vozes mudam muito rapidamente, os vídeos mudam, os assuntos mudam, sua atenção está viciada em pegar uma informação nova muito rapidamente, registrá-la rapidamente e passar para a próxima. Mas você não tem como registrar rapidamente uma informação que seja mais profunda. Você não tem como registrar mais rapidamente um livro de 200 páginas, porque você precisa pelo menos ler as 200 páginas inteiras. Beleza? Ok. O livro é simples, guarde isso aqui. O livro é simples, é uma tecnologia simples, tá? Se comparado a uma televisão de 60 polegadas. Só que ele exige uma operação intelectual complexa. As telas são complexas, são tecnologias muito complexas. O iPad, né? Um iPhone. Só que exige uma operação intelectual simples. A tecnologia simples exige que sua inteligência trabalhe. E é por isso que você fica mais inteligente. Uma tecnologia complexa foi feita para que você não faça esforço intelectual. É por isso que ela é muito complexa. Ela precisa compensar o seu esforço intelectual. E é por isso que você não fica, digamos, no geral, mais inteligente. A Alexa está aqui me atrapalhando. E é por isso que você não fica com telas, né? Mais inteligente no mesmo nível e profundidade que você fica quando lê um livro. Você pode ver uma aula e aprender muita coisa? É óbvio, né? Eu estou aqui apresentando algo para você em um vídeo no YouTube. Porém, não se engane. Se eu escrevesse um livro sobre esse assunto, eu conseguiria ser muito mais organizado do que eu sou aqui, eu conseguiria lhe transmitir mais informações do que eu transmito por aqui, e você, se estivesse lendo isto aqui, você, se fosse um bom leitor, né, reteria mais informações, por assim dizer, porque a leitura e foi desde sempre o método mais adequado para você ficar mais inteligente. Ele é uma combinação perfeita entre o subestímulo visual e sensorial e o hiperestímulo intelectual. Ou seja, guarde isso aqui. O livro é simples e, portanto, ele exige uma operação intelectual complexa. Você fica mais inteligente. As telas são complexas e, portanto, elas foram feitas para compensar o esforço intelectual. Tá? Então, no geral, você não fica mais inteligente e você pode ficar viciado, inclusive. Beleza? Só um último ponto aqui para encerrar esta parte. Né? Eu falei que o livro é inescapavelmente simbólico. Né? Então, por exemplo, você pega a palavra gato. Né? Primeiro você tem as letras. Nenhuma das letras tem a forma de um gato. Certo? G-A-T-O. Juntas, muito menos. Mas também precisamos do som. E um som que é resultado de um conjunto de sons. Então você precisa pegar os 4 sons das 4 letras, os 4 fonemas, né? G, A, T, O. E juntar os 4 para que, em uma junção visual e auditiva, nós tenhamos a palavra gato. E quando você tem a palavra gato, que é uma junção de... Gente, você percebe que assim, a palavra gato, visualmente falando, não tem nada a ver com gato. E o som da palavra gato, gato, também não remete ao som de um gato. Não é miau! A palavra não é uma onomatopeia. Ela é um símbolo. Nem o som da palavra, nem a imagem visual da palavra tem alguma coisa a ver com gato. Mas você, na hora, automaticamente, liga esses sons e
essas letras, esses formatos visuais, à imagem mental de um gato. E quando você junta aí verbos, aí a coisa fica ainda mais complicada. O gato preto pulou do telhado. Pulou é uma junção de letras e de sons que também são arbitrários, mas que além de causarem uma imagem visual de um ente, né, de um gato, como no caso de um substantivo, elas indicam tempo de acho. Ele pulou, passado, podia ser pularia, seria uma possibilidade. Pulará será algo certo, mas no futuro. Pula, algo no presente. Todas essas operações intelectuais estão presentes na decodificação do alfabeto. Não dá para você comparar isso com a imagem de um gato preto pulando de um telhado. Beleza? Você não decifra nada na televisão ou no iPad, tá? Você decifra as palavras, né? Evidentemente, as palavras que você escuta. Mas lhe falta a decifração visual e alfabética. Segundo ponto, você precisa entender que o seu cérebro não foi feito para ler. Como assim, Raul? Na verdade, os sistemas cerebrais que nós usamos para decodificar palavras, eles foram reajustados, readequados, reaproveitados a partir dos sistemas cerebrais que nós usamos para identificar rostos, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você foi criado já com uma linguagem em si. Ou seja, se você pegar pessoas, já fizeram isso inclusive, né? Se você pegar pessoas que um grupo de pessoas que se propagou ao longo de algum tempo, completamente à parte da civilização, né? Um grupo de índios no meio da mata, um grupo de, sei lá, enfim, pessoas que se desenvolveram a parte de uma civilização com língua falada e tudo mais. Essas pessoas têm algum tipo de linguagem falada. Pode ser rudimentar, pode ser mais simples, mas elas têm. O que elas não têm é uma linguagem escrita. Porque a linguagem escrita é uma tecnologia. Outra coisa que eu quero que você enfim na cabeça. A linguagem escrita é uma tecnologia, é uma técnica que foi inventada, alterada, refinada e que inclusive é uma técnica admitindo variações. O chinês não usa o alfabeto como nós usamos, é um sistema diferente de escrita, totalmente diferente, tá? Então a escrita surge de forma mais imagética no começo, com a escrita cuneiforme, né? Depois com os hieróglifos egípcios, e é só um tempo depois que a linguagem alfabética é criada, tá? Por que isso é importante, Raul? Gente, a leitura é uma coisa que se aprende. Você entendeu isso? Você aprende a ler. Eu acho que vocês às vezes pensam que a leitura é algo assim, com que a gente nasce, sabe? Você nasceu com isso. Se você não nasceu com isso, você não tem o que fazer, né? Sei lá, o sujeito nasceu, né, O sujeito nasceu com má formação na mão esquerda. Ele tem apenas 2 dedos na mão esquerda. Então não tem o que fazer. Ele vai ficar realmente sem 3 dedos na vida, tá? E aí parece que algumas pessoas acham que a leitura é assim também. Eu nasci sem um dom da leitura, né? Algumas pessoas nasceram sabendo ler já. Gente, a leitura se aprende. A leitura ser uma tecnologia quer dizer que a leitura é uma coisa que você aprende a fazer. Você pode aprender mal, você pode aprender bem, você pode reaprender e você pode melhorar, acho. Se você pode melhorar, saiba, pelo amor de Deus, que o seu nível atual de leitura não será o seu nível de leitura daqui a 5 anos se você continuar lendo e você ler bem e você aprender a ler, tá? Então, a leitura é uma coisa que foi inventada, certo? Em certa época da humanidade, ela foi refinada. Depois, durante milênios, nós fomos descobrindo as melhores formas de usá-la,
para melhorar a inteligência. E se você não está usufruindo disso tudo, é porque você não teve educação. Não é uma falha sua, é uma falha da educação. É claro que existem pessoas com mais talento para a leitura e com mais inclinação a assuntos intelectuais. Isso existe, tá? Porém, mesmo as pessoas que tenham menos inclinação à leitura podem melhorar lá. Eu não estou dizendo que todo mundo pode virar um grande crítico literário, né? O Otto Maria Carpo. Mas você pode com certeza melhorar o seu nível atual de leitura, porque a leitura é uma técnica. Sendo uma técnica, ela pode e deve ser aprendida, tá? E aí, alguns problemas acossam o brasileiro médio, certo? Primeiro problema, se você recebeu na sua primeira infância uma alfabetização precária, é muito mais difícil para você, de fato, conseguir recuperá-la hoje em dia. É mais difícil mesmo. É impossível? Não é. Só que é mais difícil. Eu não vou mentir para você, tá? Se você recebeu menos vocabulário na infância, é mais difícil para você também. Vou dar um exemplo. Fizeram um estudo lá fora com 42 famílias. Famílias pobres, famílias de classe média, famílias de classe alta. Todas tinham um bebê de 6 meses em casa. Então, todo mês, um pesquisador deixava um gravador na casa por algum tempo e só gravava as palavras ditas na frente da criança. Ou seja, ele gravava a rotina normal de casa. Eles ficaram nisso por anos. Coletaram 1.300 horas. E depois eles fizeram um estudo comparativo. Eles compararam, né, o número de palavras que tinham sido ditas na frente das crianças. Chegaram à conclusão de que, com 4 anos de idade, as crianças de classe alta tinham ouvido 45 milhões de palavras. As de classe média tinham ouvido 26 milhões de palavras. E as pobres tinham ouvido 13 milhões de palavras. Ou seja, houve um gap aí, uma diferença de 32 milhões de palavras ouvidas. Os pais de classe alta conversavam mais entre si. Eles tinham mais tempo para conversar entre si. Geralmente, né, pais pobres passam menos tempo em casa. Os pais ricos conversavam mais entre si e manifestavam um vocabulário mais rico, porque, no geral, pais mais ricos têm educação superior. E educação superior está intimamente ligada ao vocabulário, por exemplo. Certo? O ICQ, que é o Índice de Compreensão Verbal, ou seja, as habilidades linguísticas do indivíduo, seu nível de cultura geral e a capacidade de raciocínio, manipular os conhecimentos que tem para resolver problemas, existe uma forte correlação entre o índice de compreensão verbal e o QI. Então, no geral, uma pessoa que saiba mais palavras é mais propensa a ter um QI mais alto. Não ficou bem essa palavra. É mais fácil nós prevermos QI alto em uma pessoa que tenha um vocabulário mais extenso. Beleza? Qual é o problema, então? Se a criança pobre não tinha livros em casa, ter livros em casa... Gente, só ter livros em casa já faz diferença, sabia disso? Então, se você é uma criança que tem livros em casa, você nasce, cresce com muitos livros em casa, mesmo que os pais não leiam aqueles livros muito, o fato de haver livros físicos em casa pode, de vez em quando, fazer com que a criança ganhe 3 anos em relação ao desenvolvimento de leitura, se comparada com crianças que não tinham livros em casa. Isso faz diferença. Se os pais leem, isso faz muita diferença para a criança. Se a mãe leu em voz alta para a criança e ligou a leitura a uma memória afetiva, isso faz diferença para a criança. Então, se você não teve pais que liam para você em voz alta, se você não tinha pais que liam eles próprios, se você não tinha livros em casa, se você foi exposto a poucas palavras ao longo de sua infância, vai ser mais difícil para você, infelizmente. Você tem um déficit de vocabulário. Você não tem memórias felizes que liguem a leitura para você a algo feliz. Você não foi exposto ao hábito na sua casa, com familiares.
Então, tudo para você é mais difícil mesmo. Então, assim, cara, às vezes você vê alguém que lê muito, você fala, cara, eu gostaria que você assim, mas eu não sou assim. Mas às vezes essa pessoa teve tudo que eu falei e você não. Se você não teve tudo isso, saiba, será mais difícil para você. Saiba, você vai ficar mais propenso a ficar nas telas. Entendeu? Então, assim, eu não quero mentir para você, não quero chegar aqui e esculhambar. Brasileiro lê pouco porque é burro. Brasileiro lê pouco mesmo. Lê pouco mesmo. E parte disso, com certeza, tem a ver com, digamos, a falta de vontade. Não posso colocar toda a culpa no ambiente. Mas, gente, dizer que o ambiente não tem culpa nisso é um absurdo. Tem, claro que tem. Eu, por exemplo, já falei, né? Meus pais liam. Eu tinha livros em casa. Minha mãe não lia pra mim, mas eu tenho memória afetiva do meu pai me levando à biblioteca pra eu pegar gibi. E eu amava aquilo. Eu amava aquilo. Eu lembro do meu irmão lendo. Meu irmão do meio começou a ler Bernard Cornwell. Ele sempre gostou de ler. E eu via meu irmão lendo. Meus pais pararam de ler um pouco, mas meu irmão continuava lendo. Só de eu ter um irmão lendo fez uma puta diferença pra mim. Beleza? Então entenda. Seja honesto consigo. Não fuja das suas circunstâncias. Abrace-as e saiba que se você teve todo esse déficit na infância, vai ser mais difícil para você. Mas não impossível. Não será impossível para você, tá? Não vai ser impossível para você. Pode ser mais difícil, o seu progresso pode ser mais lento, mas isso não quer dizer que você não consegue. Você consegue, tá? Eu tive algumas vantagens, é verdade, mas eu tive muitas desvantagens também. Eu não estudei escola particular. Eu não pude fazer cursinho. Meu círculo social não lia. Eu comecei a partir dos 20 anos de idade. E hoje eu tenho muitas deficiências, de fato, na minha formação. Mas eu não faço feio diante de alguém que teve uma formação muito melhor que a minha. Porque eu me esforcei. Tá? Então, de novo, você consegue. Consegue a mesma coisa que eu? Talvez não. Talvez consiga mais ainda. Mas algo você consegue fazer. Beleza? Dito isso, quanto tem o vídeo aqui? Então, aqui, o brasileiro realmente lê muito pouco, né? O brasileiro lê 2,5 livros por ano. No Brasil, temos cerca de 100 milhões de leitores, menos de 50% da população. Já seria ruim, né? Só que é pior, porque a definição de leitor que eles usam é toda pessoa que leu inteiro ou em partes ao longo dos últimos 3 meses um livro. Ou seja, mais da metade dos brasileiros não abriram um só livro nos últimos 3 meses inteiros. Você percebeu isso? Não é que ele não leu um livro, é que ele não abriu um livro para ler em 3 meses. 32% dos estudantes de ensino superior são assim. 1/3 dos nossos universitários não abriram um único livro nos últimos 3 meses. A média de livros inteiros que o brasileiro leu em 2019 é de 2,55. Então, temos problemas? Temos. Mas, gente, por favor, não vamos fingir que um universitário que não abriu um livro inteiro em 3 meses, vamos fingir que não há culpa dele nisso também, tá? É complicado. De novo, eu não vou colocar a culpa inteira na pessoa. Eu não seria louco de fazer isso. E nem eu vou colocar a culpa inteira também em todos os problemas educacionais que nós temos. É tudo muito complicado, tá? Mas eu acho justo repartir um pouco a culpa, certo? Se você não abriu um único livro nos últimos 3 meses, cara, sendo universitário, complica, né? Beleza, então essa aqui é o panorama geral dos problemas. Existem outros? Existem. Depois eu posso gravar mais vídeos sobre isso. Eu quero gravá-los, inclusive, tá? Mas eu quero partir agora para coisas mais práticas, porque senão o vídeo vai ficar com 2 horas de duração. Dito isso, conselhos práticos para que você consiga criar, começar e manter o seu hábito de leitura. É preciso que você, no começo,
se blinde. Você precisa separar um tempinho, no geral, para fazer isso. Por quê? Caso você não separe o seu tempinho, você vai criar alguma desculpa, tá? Você precisa separar, cara, nem que sejam 15 minutos. Você precisa separar um tempo. Eu não tô falando que você precisa entrar no seu escritório, fazer um chá, sentar na sua poltrona, acender um cachimbo. Não. Não precisa de toda essa coisa aparatosa. Separa um tempinho. Pode ser no seu almoço, inclusive. E se blinde contra qualquer desculpa possível e imaginável para que você não leia. E leia. Algumas pessoas funcionam com metas de páginas por dia, ou de capítulos por dia. Outras não funcionam assim. Eu não funciono assim com metas. Mas pessoas funcionam assim. Então você pode fazer uma meta, né? Eu vou ler 15 páginas por dia. Eu vou ler 10 páginas por dia. Tá? O único ponto da meta é que assim, ela não pode ser fácil demais. Caso contrário, vai ser fácil demais e você não vai se sentir estimulado. Vai ser enfadonho. E ela não pode ser difícil demais. Se ela for difícil demais, você não vai conseguir cumpri-la e vai se sentir desestimulado. O ideal é que você encontre ali, depois de um tempinho, uma meta que seja assim, cara, eu vou me esforçar, mas eu consigo cumprir. Porque quando você se esforça e cumpre, você ganha aquela recompensa boa, hormonal, psicológica, espiritual. A recompensa boa é aquela que surge depois de algum esforço, certo? Tá? A recompensa má é aquela que surge depois de nenhum esforço. Porque se ela surgir depois de nenhum esforço, você vai ficar viciado nela. Porque não tem o elemento do esforço. Tá? O elemento do esforço contrabalanceia as coisas. Você pode ter recompensa, mas só depois de esforço. E porque você se esforçou, você é obrigado a melhorar para ganhar a recompensa. Então o ideal é uma meta que sirva para você. Não existe meta universal de acho. Porque as pessoas são diferentes. Então você precisa encontrar a sua meta. Que esteja nesse equilíbrio aí. Que ela me force um pouco, mas não demais. Para que ela me force a ponto de ser estimulante, mas não me force demais a ponto de ser inatingível. Por outro lado, não pode ser muito fácil. Caso contrário, vai ser enfadonho. Tá? Segundo, o ideal é você abordar um assunto que lhe interesse já, de alguma forma. Se for um livro não ficcional, tente ler sobre algum assunto que chame a sua atenção naturalmente. Pode ser videogame, pode ser culinária, pode ser moda. Tá? Não precisa ser um assunto intelectual. Aliás, se você tiver interesse real em alguma coisa e você pesquisá-la por tempo suficiente, ler sobre aquilo por tempo suficiente, você vai acabar atingindo assuntos mais abstratos, universais, intelectuais, porque é assim que as coisas funcionam. O mundo é interligado, tá? Pode ser um livro sobre madeira. Minha mãe comprou para meu pai um livro sobre madeiras, porque meu pai é marceneiro. O livro inteiro fala sobre os tipos de madeira diferentes. Ele amou aquele negócio. Tá? Se for um livro ficcional, recomendo que você aborde um gênero, né? Que você se aproxime de algum gênero que lhe chama a atenção mais. Pô, é terror? Né? Eu quero ler livro de terror. Você pode ler Stephen King. Você pode também ler um clássico que tenha alguma coisa a ver com terror. Frankenstein, Drácula, O Médico e o Monstro, tem aquele do Pan, né? Esqueci o nome do livro de Pan. Lovecraft. Você pode ler uma peça de Shakespeare que tenha algo relacionado ao terror, com Macbeth, com Hamlet, tá? Caso você queira ler clássicos, né? Terceiro ponto, não comece com livros enormes. Um iniciante não tem como começar com livros enormes, certo? Porque ele é iniciante. Se for ficção, comece com contos. Comece com novelas, que são livros ficcionais, porém menores do que um romance. Se for não ficcional, você pode começar de novo com livros menores que sejam mais acessíveis. Aqui impera a mesma regra, né? O ideal é que não seja muito curto para que você não fique enfadado. E nem muito difícil para que não seja muito inatingível para você. Certo? Quarto, você precisa começar a fazer uma leitura ativa. O que é leitura ativa? Você vai ler o livro. Você pode sublinhar? Pode. Mas sublinhar não é tão útil assim quanto você imagina. Mas pode ser um reforço psicológico para que você continue a ler. Mas uma ferramenta intelectual de verdade não é muito.
O melhor a se fazer com a leitura ativa é fazer anotações sobre o livro. Anotações com as suas próprias palavras. Por muito tempo eu apenas copiava a frase do livro, né? E eu achava que isso era um serviço, um trabalho intelectual válido. No geral, não é. No geral, você precisa fazer anotações sobre o livro com as suas próprias palavras, como se você estivesse explicando aquilo para alguém, ok? Por quê? Porque você é obrigado a recrutar o seu cérebro, as suas habilidades linguísticas, a sua memória, para fazer uma síntese da informação e apresentá-la com as suas palavras. Para que você apresente algo com as suas próprias palavras, é preciso que você tenha assimilado aquilo, em vez de apenas copiar ou sublinhar. Aí você pode fazer como você quiser, depende. Depois eu posso gravar um vídeo só sobre isso, né? É ideal, inclusive. Faça anotações. Pode ser à mão, pode ser no computador. Eu faço no computador, tá? Para que você possa fazer pequenos resumos. Pode ser do capítulo, pode ser do parágrafo, pode ser de uma ideia específica. Para que você consiga sintetizar aquele conhecimento e para que você consiga voltar a ele depois. Beleza? Porque, quinto ponto, releituras fazem parte do hábito de leitura. Não imagine que você vai absorver e reter tudo do livro na primeira leitura, porque isso é impossível. Nenhum autor se lembra disso. Nenhum autor se lembra do que ele escreveu. Como é que você quer se lembrar de tudo que você leu? Você é louco? Isso não existe. Tá? O que existe é você ler o livro, fazer anotações próprias sobre o livro que provam que você sintetizou algo daquilo e, portanto, assimilou algo daquilo, para que, numa eventual releitura, você consiga ver as suas notas. Porque as suas notas também refletem você, refletem os seus interesses, refletem a sua forma de sintetizar informações. No começo, isso vai ser meio ruim mesmo. No começo, você vai anotar demais, com medo de não reter. Você vai copiar demais, com medo de não reter. Porém, com o tempo, você vai perceber que as informações vão se integrando naturalmente a você. O que me leva ao sexto ponto, acho que é o sexto, né? O hábito de leitura vai se manter mais facilidade a partir do momento em que você já tiver mais repertório e esse repertório que você já tem enriquece o livro que você está lendo agora, de forma que fica mais fácil fazer conexões. Você se lembra de alguma coisa, de uma informação, quando você consegue conectá-la a outras informações que já estão na sua memória. Se você tem mais informações na sua memória, informações novas têm mais pontos de contato com a rede de informações na sua cabeça. É como se você tivesse mais braços para pegar as coisas, né? Mais ganchos. É como se um cérebro com mais cultura, mais referências, mais informações, ele é um melhor pescador, tá? Ele tem mais anzóis. Você joga um leitor iniciante, joga 2 anzóis no mar. Um experiente joga 1.500 anzóis. Ele pega muito mais peixes. Ele retém mais coisas. Porque ele já tem mais informações na cabeça. Beleza? Então o hábito de leitura é muito difícil no começo. Muito difícil mesmo. Porém, com o tempo, não é que ele se torna fácil. Ele se torna inescapável. Você vai querer ler e você vai se sentir mal quando você não lê. Porque ele vai deixar de ser um hábito no sentido de uma coisa que você precisa conscientemente fazer e vai se tornar parte de você. A leitura é parte de mim agora, não um hábito. Sou eu. A leitura sou eu, de certa forma. Beleza? Então é isso. Quase 1 hora de vídeo. Eu queria fazer um vídeo curto, mas não deu. Mas, cara, eu tenho certeza de que o que você encontrou aqui, você não encontra em nenhum outro videozinho de hábito de leitura, tá? Espero que tenha sido útil para você. Deixa aqui embaixo algum assunto deste vídeo sobre o qual você quer que eu fale mais depois, porque cada um dos assuntos eu poderia fazer um vídeo sobre ele separadamente, beleza?
E compartilhe este vídeo, por favor, compartilhe este vídeo, tá bom? Ele é muito importante, ele é muito útil mesmo. Se inscreva no canal, né? E aqui embaixo dê uma olhadinha na descrição do vídeo em minha rede social, Instagram, no meu Substack e no meu link lá, onde tem e-mails, produtos e tudo mais. Beleza? É isso, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. Abraço, tchau, tchau.